Galera, após a rodada de ontem, né, tivemos o Santos vencendo, a equipe do Vasco perdendo a tabela de classificação, teve modificação, o Santos saiu da zona de rebaixamento e jogou a equipe do Goiás e o Vasco vai ficando com 30 pontos, nesse momento a 3 pontos do Santos, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Vasco se complicou após perder em casa para a equipe do Internacional, galera, e vamos acompanhar aqui no nosso canal tudo sobre as equipes que estão na parte de baixo, né? Temos aí Coritiba, Santos, Vasco, né, que está numa situação complicada, e também o Goiás, né? O Goiás entrou na zona de rebaixamento e o próximo jogo o Vasco vai ter um jogo muito difícil, né? O Vasco vai enfrentar na décima, deixa eu ver, décima, vigésima, trigésima rodada já, né, galera? Trigésima rodada, confronto direto Goiás e Vasco no estádio da Serrinha. E já a equipe do Santos tem um clássico contra o Corinthians. O jogo vai ser na Neoquímica Arena e tudo pode acontecer nessa trigésima rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar um pedaço aqui da imprensa esportiva falando tudo sobre esse jogo, os jogos, né, que teremos à frente, também sobre esses jogos que tivemos aí do Santos e também do Vasco. O Sport Center volta a destacar o Campeonato Brasileiro. Mari Pereira e o jogo entre dois times que estão na zona do rebaixamento. O Santos lutando para sair, saindo com a vitória de 2-1 em cima do Coxa. Exatamente, precisando recuperar até a confiança do treinador, né? Do treinador não, desculpa, do torcedor, porque o treinador mostrou que confia muito no grupo depois que o time perdeu muito feio do Internacional. Foi um jogo marcado por erros de arbitragem, infelizmente, né, para os dois lados. E aí o Coritiba precisando também muito do resultado, foi o Santos que conseguiu. Até a gente pode destacar o segundo tempo ali, um entendimento muito legal, né, de Soteldo, Marcos Leonardo. Lucas Lima também apoiando bastante, foi um resultado muito importante para o Santos. Ele vai a 33 pontos, então assim é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. O Goiás tem 31, é o primeiro dentro. Tá tudo muito embolado ainda, vai ser rodada após rodada. Agora tem um clássico contra o Corinthians, né? Para recuperar a confiança depois do 7-1, as individualidades resolvendo, ótimo jogo do Joaquim, né? O Rincon sempre constante e importante no meio campo, Jean Lucas com a qualidade que ele tem para conduzir o meio campo. E lá na frente, né, Lucas Lima, Soteldo, de novo sendo decisivo venezuelano, e o Marcos Leonardo, né? Que é o grande nome desse Santos, são 21 gols nessa temporada. Garoto com personalidade, carrega o Santos há muito tempo, viu? E acho que merece uma chance na seleção brasileira. O pessoal tem... Acho que o Mário Mar já tinha falado sobre isso também, né? Dessa campanha para uma oportunidade para Vitor Roque, para Marcos Leonardo também, pensando em seleção. Quase saiu, né, Mário? Vale lembrar que ele quase foi para a Itália, né? No meio do ano, ficou no Santos e sorte do Santos que ficou e competência nesse sentido de ter segurado o jogador, porque ele tem ajudado e muito. Joga muita bola, né? Se não fosse impressionante essa máquina também de fazer garotos com muito talento, né? Se não fosse o menino da Vila, olha aí o gancho, eu nem sabia que era essa tela. Porcentagem de gols em relação ao total do time no Brasileiro. Ele tem 13 gols no Brasileiro, gols do time 33, ou seja, ele é responsável por quase 40% dos gols do Santos. É muita coisa, né? Tiquinho Soares e Davidson também aparecem nesse top 3. O Santos vai pegar o Corinthians, então, na próxima rodada. O Vasco da Gama tem confronto direto contra o Goiás, e aí também fundamental, são os dois times que estão ali na zona do rebaixamento. E o Vasco permanecendo por lá depois da derrota em casa, Mari. Vamos chamar a Roberta Barroso, então, conosco, Beta, porque ontem foi uma pancada dolorosa, né, pro torcedor Cruz Maltino. Tinha vascaíno aqui na redação que chegou emburrado. Verdade, Mari. Muito boa tarde para você, para o Bruno, Donan, para a Mari, também para o fã de esporte. É isso, uma derrota que traz preocupação para a torcida aí nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Perdeu para o Internacional por 2-1, jogando em casa, com São Januário lotado. Um jogo que começou com a torcida apoiando bastante, mandando toda a energia positiva. O Vasco que até entrou ligado no jogo, mas acabou depois sendo envolvido pelo Internacional. E aí teve muitas dificuldades para poder reagir, principalmente depois que levou o primeiro gol. De fato, os jogadores sentiram esse golpe, pesou o lado emocional, psicológico também. E na arquibancada, o torcedor, em um determinado momento, começou a cobrar, de fato: "Ei, Vasco, vamos jogar". No intervalo da partida também, os vascaínos cantaram: obrigação é ganhar no Caldeirão. Mas não veio essa vitória, foi o quarto jogo seguido do Vasco no Rio de Janeiro. E nessa sequência aí, aqui no Rio, foram apenas 4 pontos
conquistados e agora tem 2 jogos fora de casa para tentar essa reação. Com essa derrota, o Vasco ainda caiu uma posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, então segue lutando rodada a rodada para escapar do rebaixamento. Agora, então, vocês acompanham a reportagem sobre essa partida, essa derrota do Vasco da Gama para o Internacional em São Januário. Todos os detalhes desse jogo agora no Sport Center. Começou assim, com um Vasco intenso, ligado. Aos 4 minutos, Verratti teve uma boa chance. Rocher defendeu, Payet tentou chegar, mas a defesa do Inter chegou antes. Mas a história começou a mudar de lado. Alan Patrick entregou na medida de cavadinha para Maurício abrir o placar. O Vasco sentiu o golpe. Maurício parou em Léo Jardim, Ener Valencia apareceu livre para marcar o segundo, mas estava impedido. No finalzinho do primeiro tempo, o Vasco até tentou reagir. Passe de Peck para Paulinho, Rocher defendeu. Piton tentou de primeira, a bola passou perto. No segundo tempo, um Vasco disposto a buscar o empate. A confiança parecia ter voltado. Piton para Verratti, o argentino tentou de cabeça para a boa defesa do goleiro do Inter. Mas a zaga do Vasco cochilou. Léo foi tentar tirar na dividida com Ener Valencia. Bustos ficou com a bola e entregou para Valencia fazer o segundo gol do Inter. O Vasco voltou a fazer pressão, até que 2 jogadores que entraram no segundo tempo participaram da jogada do gol. Eric Marcos para Alex Teixeira. Placar final, Inter visitante 2, Vasco 1. Sí, la presión es grande, la presión existe. Yo creo que tuvimos, como dije, un buen arranque y también tuvimos, creo, a pesar que íbamos en desventaja, en el segundo tiempo también tuvimos un buen arranque creando la situación. Por ahí no fuimos tan precisos en el juego, fue todo muy dinámico, muy desordenado. Pero seguramente esto lo tenemos que trabajar porque son instancias muy delicadas. Fazendo balance do jogo completo, o que eu sinto é que fuimos merecedores do triunfo e que bueno, que não pudimos matar, como falei anteriormente, mas que Vasco também hizo sua parte para complicar o jogo, ¿no? Em quanto a sua parte ofensiva. Com essa derrota, o Vasco desperdiçou a chance de deixar o Z4 e segue na luta para escapar do rebaixamento. O próximo compromisso é domingo contra o Goiás, fora de casa. Olha só então, hein? Sempre dá para priorar. O Vasco nas últimas 5 partidas, só uma vitória. 26% de aproveitamento, um empate e 3 derrotas, 3 gols marcados e 7 gols sofridos. Eu preciso perguntar pro Fernando Campos, que tá aqui na minha frente, ó. Fernando Campos, que tá aqui na minha frente, o que está acontecendo, Fernando Campos? Eu vou embora. Com o Vasco Não da dá. Gama. Vai se salvar ou não? Não dá pro Vasco Agora eu sou imitado aqui. jogar futebol medíocre e achar que vai se safar do rebaixamento. Não vai. Com Verratti perdendo o gol. Payet! Tem traíra aqui na ESPN. E aí, Donan? Agora como é que eu falo? Como é que você fala sério agora? Não, vai que esse seu estilo aí Então vai, vamos representa passar muito. pra Mari posso olhar. primeiro, Pereira. Tá bom. Melhor a Mari, eu tenho que recuperar o recompor fôlego. aqui. Tá bom. Mari Pereira, e aí, hein? Porque agora são esses jogos também fora, né? Então, 2 fora e confrontos diretos. Exatamente. O grande problema estão aí nos confrontos diretos, né? Porque você perder para o Internacional, com o Internacional também precisando do resultado para ficar mais tranquilo, né? Porque o risco de rebaixamento já está menor do que estava antes. O Inter é muito bom. A individualidade do Inter, quando aparece, ela tem muito potencial de decidir o jogo. E a gente viu ali o passe do Alan Patrick e a maneira como o Inter se colocou no jogo desde o começo. Ali, o primeiro tempo do Vasco foi muito ruim mesmo. Foi muito abaixo, foi muito desconectado. Mas o Ramon, ele concordou com isso na coletiva, né, Mari? E é o que ele conseguiu encontrar nesse Vasco de conexão entre os jogadores foi muito importante em algumas partidas que deram resultado para o Vasco. Ontem um Vasco muito desconectado, principalmente no primeiro tempo ali, das referências realmente não se encontrarem e não se buscarem dentro de campo. E o Inter entendeu isso rápido,
fez o resultado. O segundo tempo ofereceu oportunidade para o Vasco melhora um pouco, mas ainda assim o Internacional conseguiu garantir o resultado e para o Vasco a notícia é péssima para a sequência, né? São os 2 jogos fora, não é isso? Goiás, Cuiabá e depois o clássico contra o Botafogo. Difícil a sequência. Sequência complicada. O Vasco ele precisa melhorar muito seu rendimento contra os adversários de parte de baixo da tabela, né? Primeiro, né, o Inter é mais time. O Inter é um time de Libertadores desde que fez a sua janela, desde que contra... Eu tô comentando, a Mari tá rindo, aí fica complicado. Vira a cadeira para ele poder trabalhar. Deixa ele falar, vira pra lá e deixa... Vira de costas. Aí O Vasco tá nessa situação e você tá rindo do quê, Mariana? Assim, o jogo, eu achei que o início do Vasco, ele até foi positivo, o Ramon fala sobre isso, até mais ou menos 15 minutos, conseguiu se impor, criou algumas boas oportunidades, teve aquela chance com o Verratti, né, e no rebote o Payet quase marcou, o mercado foi muito bem. Só que ontem, principalmente depois que o Inter faz o gol, e um belíssimo gol, uma assistência linda, né, do Alan Patrick, pro gol do Maurício, que também fez um bom jogo, eu acho que tem um abalo muito grande emocional na parte física. E o Vasco se desorganiza. Pela primeira vez, desde que o Ramon Dias chegou, eu vi o Vasco, assim, descompactado, dando muito espaço. O Alan Patrick ficou muito confortável para jogar. Olha a assistência que ele dá. Porque em outros jogos que o Vasco perdeu, ele não se desarrumou assim. Como foi contra o Flamengo, como foi contra o Palmeiras, como foi contra o... a questão emocional do time, ela foi recuperada, né? Então, assim, era um time que na partida ali conseguia cair muito essa concentração na partida emocional também, porque estava sofrendo muito antes do Ramon, e o Ramon recupera isso é muito importante, porque o discurso dele se reflete dentro de campo, porque os resultados apareceram, então acho que ele consegue segurar esse lado do Vasco. Ontem, para mim, foi atípico. Com o Ramon no comando, foi atípico. Mas ele falou sobre posicionamento de jogadores, ele falou sobre o Payet. Ele fala sobre o posicionamento do Payet, porque normalmente o Vasco ele jogava muito pelas beiradas, né? E aí ele fala sobre o Payet jogando um pouco ali entre o Verratti e o Peck, ele mesmo leva para a coletiva, né? Uma outra abordagem que não deu certo. E ele falou que terão mudanças, né? Haverão mudanças. O melhor do Payet foi jogando mais por dentro, como ele jogou no segundo tempo contra o Fortaleza. Ontem, no decorrer da partida, ele até puxa mais o Payet pro lado esquerdo. O Payet não fez um bom jogo, o meio de campo do Vasco foi muito mal ontem. Todo mundo abaixo, pior partida do Paulinho, que foi expulso, acho que de maneira até irresponsável, né? Vai fazer muita falta em um confronto complicado contra o Goiás. O Praxedes muito mal. O Zé Gabriel também sobrecarregado e mal. O Payet não conseguiu ser aquele cara, né, que conecta as peças, o cara mais criativo. O time do Vasco não foi bem, né? Depois que o Alan Patrick sai no segundo tempo, na substituição do Cudê, o Vasco ganha corpo, ganha confiança e até tem chance de empatar. Vai para aquele abafa, cria algumas oportunidades, o Rocher fazendo boas defesas. O Verratti ontem desperdiçando 3 oportunidades que ele não costuma perder, né? Desde que ele chegou, ele conseguiu, né, elevar um pouco o nível, a produção desse ataque. Só que ontem a gente viu pela primeira vez um time que sempre foi estruturado e competitivo perder essa organização. E aí eu acho que tem uma questão psicológica. E quando se fala de Vasco, tem que ser sincero, o vascaíno sabe disso, e quando tá ali no bololô, é difícil porque você tem um fantasma da Série B. Porque você, além a camisa pesa para vários momentos, né? Pro bem e pro mal, né? Além de você precisar manter um nível de competitividade no seu limite, o psicológico, ele entra em campo, jogo após jogo, porque todo jogo do Vasco é uma decisão. Na verdade, desses times, né, que estão brigando principalmente bem na parte de baixo da tabela. Então, é muito difícil manter esse nível emocional bem alinhado ali. Muito difícil. E o Ramon, desculpa, Bruno, é que o Ramon ele fala assim, em toda a coletiva, sobre brigar, sobre manter a competitividade, mas a competitividade, ela precisa vir com os resultados. Porque senão os jogadores, eles vão se entregar. Não, e a torcida vai perder. E a torcida, que é importante, pode perder a confiança e a paciência. Porque assim, a gente estava falando de um Vasco, parte de baixo da tabela, os times que estão brigando contra o rebaixamento. Todo mundo falava, o Vasco tem ali talvez o melhor futebol junto com o do Bahia. Um time que está desempenhando. Só que naquele momento que você está ali brigando, você precisa pontuar. Você precisa da vitória. O Santos ontem não fez um grande jogo, mas venceu. E o Corinthians virou. E aí você começa a gerar uma pressão muito grande. O Vasco paga hoje um preço pelo primeiro turno ridículo que o Vasco teve, né, depois de uma falha grotesca de planejamento da direção. E a rodada foi péssima pro Vasco. Então é muito difícil você precisar contar com isso ainda.
Agora, assim, só pelo lado do Inter, tá? Assim, impressionante como esse time ficou confortável, como ele mostra a organização, as ideias do Kudê, né? O Maurício muito bem, né? Vindo da direita para dentro. Esse meio campo encaixado com o Johnny e o Arangues. E, assim, não vejo nenhum meia nessa temporada jogando mais com o Alan Patrick aqui. O camisa 10 no Brasil, o Alan Patrick faz uma temporada espetacular. Não tem, porque desempenho em Campeonato Brasileiro, mesmo com o Inter abaixo, e Libertadores, né? Tem um peso maior. Bom, esses confrontos aí entre os times que neste momento estão mais próximos ali brigando, Corinthians e Santos, clássico. Vasco e Goiás, confronto direto, e o Bahia tem um confronto difícil contra o Palmeiras em São Paulo. Não tá fácil pra ninguém, esse é o resumo, né, Mari? Não tem como. Pensar em reta final de Campeonato Brasileiro também é alguém muito em paz, né? Assim, o Botafogo tá mais tranquilo, mas teve seus também momento de surto, né? Exatamente. Que o Ener Valencia fez também com o Léo ontem, a partida muito ruim do Léo. O Ener Valencia deitou em cima do Léo. E o Inter que a gente até imaginava e esperava também com uma melhor chance aí na Libertadores, mostrou que também não deveria estar nessa parte aí da tabela onde aparece nesse momento, Mari. Bom, a gente encerra o nosso Sport Center também com informação, tá? Porque a CBF, eu tô até com a nota aqui aberta, a CBF decidiu prorrogar o término do Campeonato Brasileiro. Então, o que iria terminar ia terminar no dia 4, né? Agora, dia 3. Agora vai terminar dia 6. Então vai terminar no meio da semana, é isso? Vai terminar no dia 6. 4 era o dia seguinte, bom. Isso, no dia 6 de dezembro, então. A data prevista era o dia 3 de dezembro, uma diferença de apenas 3 dias, tá bom? Seria num domingo, então, não é isso? A última rodada vai ser no meio da semana, na quarta-feira. Beleza. Portanto. Provavelmente já com campeão. Possivelmente já com campeão. Rebaixados. Sim. Sport Center terminando e a gente chega agora com um F90 especial, né? É isso. Tchau, Donan. Tchau, Mari Pereira. Beijos. Vem aí o lá. Galera, o Campeonato Brasileiro tá muito bom, hein? Vou te falar, não. Ruim para as equipes que estão na parte de baixo, que tá nessa briga, mas você vê que cada jogo é resultados diferentes. Você vê o Vasco vinha numa sequência boa, né? O Vasco conseguiu 3 vitórias seguidas, depois acabou tendo resultados ruins e os últimos 5 jogos pro Vasco não são bons. Você pegar o recorte lá dos últimos 5 jogos, o Vasco conseguiu 3 derrotas e apenas uma vitória, um empate. O Vasco conseguiu 4 pontos nos últimos 5 jogos. Isso não é bom. O Vasco já desperdiçou muitos pontos aí nessas últimas rodadas. O Vasco vem de sequência de 2 derrotas, perdeu em casa e agora tem sequência de 2 jogos fora de casa, jogos duríssimos. Goiás e Cuiabá são confrontos diretos, né? A equipe do Vasco vai precisar vencer esses jogos fora de casa para poder sair dessa situação, porque não pode deixar a equipe do Santos, do Bahia, empilhar vitórias agora no final do campeonato. Não vai ser bom, nem um empate ou empate na próxima rodada não é bom pro Vasco, não é bom pro Goiás. Vai ser bom para quem? Pro Santos, pro Bahia, Corinthians tem 36 pontos. Eu vou falar para vocês aqui uma coisa. Hoje a projeção aqui de briga por rebaixamento já mudou um pouco, o panorama mudou. Porque antes você falava muito do Cruzeiro, falava do Internacional, falava do Corinthians, falava do Bahia. A única equipe que dá para você falar um pouquinho é o Bahia. O Bahia está na 15ª colocação com 34 pontos. 4 pontos da zona... 4 não, né? 3 pontos da zona de rebaixamento. Então, na minha opinião, essas equipes que vão brigar contra o rebaixamento, que é o Bahia, Santos, Goiás e Vasco. No caso aqui são 4 equipes para 2 vagas, porque na minha opinião o Coritiba e o América já estão virtualmente rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro. Isso daí não tem como discutir. Não tem como, porque essas equipes não têm reação. Se não reagiu no campeonato todo, eu não acredito que agora a equipe do Coritiba e do América vai reagir. Aí você vê, galera, a equipe do Vasco, o Vasco agora 3 pontos do Santos. Entendeu? A vantagem, Vasco não tem nem mais a vantagem que tinha, que era de vitória, mas não tem. O Santos agora tem uma vitória a mais. Isso daí pode complicar o Vasco. Então o Vasco tem que ir com tudo para cima do Goiás, vencer o Goiás e secar a equipe do Santos. O Santos não pode vencer o Corinthians na próxima rodada. Aí essa é a conta do Vasco. Agora a conta do Goiás é a seguinte: vencer o Vasco, chegar a 34 pontos. Beleza, e tem que torcer também para o Santos e também para a equipe do Bahia não vencer, senão não vai adiantar nada. Você vence e as equipes estão acima de você, venceu também, você continua na mesma. Entendeu? Você tem que vencer e torcer para não tropeço. Infelizmente é assim que isso funciona a conta para a equipe que está abaixo da tabela de classificação. O Corinthians
Corinthians tem um jogo contra o Santos. Esse jogo do Corinthians, o jogo também do Cruzeiro. O Cruzeiro pega o Fortaleza. O jogo foi adiado. Beleza, é um jogo aí que vai acontecer em outra data devido à final da Sul-Americana. Até entendo. Corinthians, confronto importante. Na minha opinião, o confronto das equipes que estão na parte de baixo tem que ficar de olho. É Goiás e Vasco, Corinthians e Santos. Palmeiras e Bahia, na minha opinião, o Palmeiras é favorito, né? Vai estar jogando em casa, mas o Bahia vai ter que buscar ponto. Se quiser permanecer na Série A, vai ter que buscar ponto. Essa é a situação da equipe do Bahia, né? Vai ter jogo difícil, na minha opinião. O jogo mais difícil é do Bahia, que vai enfrentar a equipe do Palmeiras no Allianz Parque. Vamos acompanhar as próximas rodadas, né, galera, para saber como que vai ficar a modificação na tabela. Pode mudar sim bastante coisa, porque se você pegar aqui o Santos vencer, sobe bastante. Aí pode jogar um pouquinho o Corinthians aqui para baixo, né? Porque o Bahia também pode jogar, o Bahia também tem a possibilidade de vencer. O Cruzeiro vai jogar só na próxima rodada, né? O Cruzeiro não joga nesse final de semana. O Vasco, a situação do Vasco não é boa. E se o Vasco perder, o Vasco pode ficar numa situação delicada, porque olha só, se o Vasco perder, o Vasco está 1 ponto atrás do Goiás. O Goiás pode pegar e abrir 4 pontos pro Vasco. Beleza, o Goiás abre 4 pontos. O Santos joga na rodada. O Santos está a 3 pontos do Vasco. O Santos pode abrir 6 pontos. Aí eu falo para você, faltando 8 rodadas, como que o Vasco... Faltando 9 rodadas, como que o Vasco faz? Como que faz? Porque, assim, uma equipe abrir 6 pontos, você na zona de rebaixamento, você vai ter que vencer 3 ou 4. E torcer para um tropeço do outro time. Então, é complicado. Agora é a hora que o Vasco não pode oscilar. O Vasco jogou muito mal contra o Internacional. Entendeu? O Vasco não poderia ter perdido ponto em casa. Perdeu e agora a situação tá complicada, galera. Vamos aguardar, né, os próximos confrontos aí da 30ª rodada para saber como que vai ficar a tabela de classificação. E deixa nos comentários aí, galera, na opinião de vocês, qual equipe vai ser rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro. Deixa nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante para o nosso canal.